Shalom, shalom! Bom dia, tudo bem com você? Glória a Deus por mais esse dia. Tudo bem, gente? Tudo na paz? Glória a Deus por isso. Estamos iniciando mais uma live, mais um dia maravilhoso. Hoje nós temos uma parceirinha aqui. Opa! Senta aqui, senta. Aqui. A Mia hoje está com a gente, glória a Deus. E é isso aí, gente. Nós estamos aqui. Fala oi, Mia. Fala oi, pessoal. Glória a Deus, gente. Nós estamos aqui nos preparando para a festa de tabernáculos, porque hoje é sexta-feira, né? E vamos ter um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. E isso não tem preço, né? Quando nós podemos estar reunidos com a nossa família, celebrando, adorando, cultuando ao Senhor, sabendo que Ele é bom, que as suas misericórdias duram para sempre, e ainda mais nos dias de festa que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas, né? Para que a gente possa aprender, para que a gente possa desfrutar do amor, desfrutar da bênção, desfrutar da intimidade com Deus, da restauração e celebrar já profeticamente. Você quer cantar? E celebrar profeticamente as bodas do Cordeiro, né? Porque a festa de tabernáculos fala sobre as bodas, aleluia. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa festa tão importante dentro do calendário bíblico. Amém? Antes da gente começar, eu quero já pedir a você para que você compartilhe, curta, amém? É importante que você curte, que você compartilhe, para que essa mensagem chegue aos corações de pessoas que precisam dessa palavra, precisam das transformações, em nome de Jesus. Shalom, shalom, pessoal, para quem está chegando. Já compartilha. Se você não está inscrito no canal do YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, tá? E ative o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai receber as informações quando nós estamos online, certo? Você que está no Instagram, também ative, porque senão você não recebe os materiais que a gente vai disponibilizar aí, tá bom? Então, glória a Deus, vamos continuar. Mia, você quer descer lá, quer ver o Caco ou quer ficar aqui com o papai? Ficar aqui com o papai, tá bom. Daqui a pouco ela vai estar tá aqui assistindo o desenho dela. Glória a Deus, pessoal. Então, vamos lá. O que é a festa dos tabernáculos? Primeiro, nós precisamos entender que o Senhor ele estabeleceu tempos e estações. Amém? Então, vamos lá. Eu quero abrir a palavra com você. Vamos lá? Eclesiastes 3:1. Vamos abrir aqui a palavra. Peraí, filha. Tá escrito ali, Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Pastor, por que você repete tanto isso? Porque essa informação precisa estar bem... Não pode fazer assim, não, filha, senão ela vai ficar o som fica ruim. Senão, o que acontece? Você quer falar? Fala. Não consigo. Gente, essa participação especial da Mia. Vamos lá. Por que a gente precisa repetir essa palavra? Porque se nós não entendemos que Deus estabeleceu uma estação e um tempo, a gente acaba perdendo tudo aquilo que o Senhor planejou para nós nas estações, né? Nós sabemos, nossos pais, né, e quantos filósofos falam a respeito disso.
né, que tem o tempo, nós tem um processo, existe um processo da vida humana, né? O nascer, aí a gente fica um bebezinho assim, a gente está na fase de descoberta, certo? Quer ver o Caco? Vai lá ver o Caco. Vai lá. Olha o Caco. A gente vai para a fase de descoberta, a gente cresce e a gente reproduz, tem um propósito na nossa vida e depois nós vamos embora. E para cada fase da nossa vida existe um aprendizado, existe um plantio e existe uma colheita, certo? Isso a gente poderia tirar de uma forma mais abrangente, né? Dentro da história, dentro da filosofia, enfim. Só que o Senhor ele deixa isso registrado na sua palavra. E uma coisa muito interessante é que Moisés ele escreve o seguinte em Salmos. Ele fala assim: ensina-me a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. Então, não é só o fato de nós termos a nossa vida, é de saber viver a nossa vida, é de saber entender os tempos e as estações. E não lutar contra elas, aceitar os tempos, aceitar as estações e saber trabalhar nesse momento. É como se você tivesse um campo, certo? E em cada campo, em cada fase, você teria um plantio a ser feito para você colher algo. Deu para entender? Então, é importante a gente saber que para todas as coisas tem uma ocasião certa. E Deus, ele já deixou determinado na sua palavra, descrito, que para todo o propósito que ele estabeleceu debaixo dos céus, tem um tempo certo. Amém? Então, é importante a gente frisar, pontuar todas essas questões para que a gente possa seguir o caminho, certo? Construir ali com base na palavra e também ter o discernimento para as nossas ações dentro das estações, dentro dos tempos, em nome de Jesus. Beleza? Então, Deus ele estabeleceu e ele disse que há uma ocasião, tem um tempo certo, enfim. E agora, nós também lemos na palavra, lá em Levíticos 23, enfim. Vamos lá. Então, a palavra do Senhor diz ali, diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Amém? Então, nós sabemos que Deus estabeleceu um tempo maravilhoso para nós e ele determina que nós estejamos todos juntos nessas reuniões. Amém? Então, olha lá. Aqui ele vai falar sobre a festa do sábado, vai falar sobre a festa de Nissan, né, que fala sobre a festa de Pessa, festa dos pães ázimos, festa da primícia, a festa das semanas, que é a festa de Pentecostes, a festa, que mais? A festa de Yom Kippur, a festa de Yom Teruah e a festa de Sukkot, que é a festa das cabanas. Amém? Então, nós temos que, olha só, celebrem essas festas do Senhor durante 7 dias, todos os anos. Esse é o decreto perpétuo para suas gerações. Celebrem no 7º mês. Essa daqui ele está falando dessas festas que nós estamos celebrando, que é a festa de tabernáculos, que nós vamos começar a celebrar aqui. Amém? Então, qual que é a ideia da festa de tabernáculos? Nós vamos ler aqui. Olha assim, vamos ler aqui, ó. Assim começou
Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. Amém? Então, nós sabemos que a festa de tabernáculos ela é celebrada durante 8 dias. Então, nós fazemos, o primeiro dia é um Shabat, e no 8º dia é um descanso também, é um Shabat, é a festa de Rosh Hashanah. E o último dia é um dia maravilhoso, gente. E nós estamos preparando aqui, nos preparando para o final da festa, que vai ser na outra semana. Amém? Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito também. Olha lá. Diz assim: no primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagens de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias, todos os anos. Este é o decreto perpétuo para suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Isso aqui é uma ordem do Senhor para todo o povo de Israel e para nós, obviamente, que fazemos parte do povo de Israel, para celebrarmos todos os anos. Acontece que quando o povo entrou na terra, o povo não celebrou. O povo deixou esse mandamento de lado. E ele foi passar a voltar a fazer isso só depois que eles voltaram do cativeiro, lá, se não me engano, no cativeiro da Babilônia. E aí foi restaurada a ordem das festas, tá? Então, assim, o povo de Israel também descumpriu a palavra do Senhor nesse sentido, no quesito de celebração da festa. E eles sabem que isso é uma ordem do Eterno, né? Para que, inclusive, segundo a palavra profética em Zacarias, essa palavra ela ainda vai se cumprir no milênio, ou seja, no reinado de Cristo aqui na Terra. As festas serão celebradas, inclusive está descrito a festa de tabernáculos, né? Então, nós precisamos prestar atenção, por quê? Porque isso é uma ordem perpétua de Deus. Gente, existe um tabernáculo de Deus no céu. Lá em Hebreus fala, aonde o Senhor Jesus ele derrama os seus sacrifícios. O seu sacrifício, ele é visto todos os dias ali diante do Senhor. O sacrifício de Yeshua. Então, nós precisamos entender que as coisas, o que passou da lei? O que a gente entende que a lei ela deixa de exercer o seu vigor? Quando que ela acontece? O que da lei é isso? É a questão da salvação. Certo? Então, nós lemos lá em Mateus capítulo 5 que, na realidade, nós devemos observar ainda tudo aquilo que o Senhor mandou que fosse observado. Deu para entender? Claro, tem coisas que não têm condição de se cumprir e, obviamente, por não ter condição de se cumprir, ela perdeu, não tem como fazer mais. Então, não tem validade. Por exemplo, a oferta. Eu já falei isso aqui para vocês e talvez, né, muitos não saibam, mas, por exemplo, os dízimos, eles não têm como ser entregues mais, de acordo com a lei, tá? Porque os dízimos e as ofertas são entregues no templo. Então, como que você entrega dízimo se você não tem mais o templo? Beleza? Isso na condição de lei, tá, gente? Agora eu vou falar na condição de mandamento eterno, de uma postura espiritual. Abraão entregou o dízimo, Jacó entregou o dízimo, e eles nasceram muito antes da lei mosaica, que estava relacionada ao templo. Certo? Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, ao sacerdote Melquisedeque.
Melquisedeque. Então nós entendemos que o dízimo, ele não é, ele está antes da lei mosaica, antes da lei das tábuas da lei de pedra e tudo mais. Deu para entender? Então, porque são princípios espirituais. Então nós precisamos observar todo o princípio da lei e cumprir o princípio da lei. Deu para entender? Então, pastor, mas o que você está falando? Vamos lá, eu quero ler aqui com vocês, só para não ficar. Mateus 5. Não, Mateus 5. Se a gente pegar Mateus 5, vamos aqui. (17). Olha só o que diz aqui em Mateus 5:17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá na lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, vou ler de novo, todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Deu para entender? Não está falando a respeito de salvação, mas a respeito de posição. Amém? Porque, obviamente, quando o Senhor Jesus ele veio, morreu na cruz, cerca de 40 anos depois da morte de Jesus, o templo foi destruído e todas as obras e tudo aquilo que falava a respeito do templo não tinha mais como ser feito, não tinha mais como ser executado. Então, ou seja, não serve mais, a lei não pode ser mais cumprida. Deu para entender? Então, assim, é tão interessante que nós estávamos falando sobre Yom Kippur, né, há 2 dias atrás. O que aconteceu em Yom Kippur? Tem um dado muito interessante lá que está escrito no Talmud. O Talmud é um compilado de comentários sobre a lei oral, tá? Então, você tem lá as leis que Deus estabeleceu, certo? Na palavra, na Torá, e você também tem a lei oral, que foi passada de geração em geração, e tem os comentários rabínicos a respeito disso e das coisas que aconteceram nas estações. Eu quero ler aqui um trechinho para você, só para vocês entenderem essa questão do que deixou de ser necessário, enfim, o que aconteceu depois da morte de Jesus ali com o templo. Então, se a gente for ler aqui, ó, no Talmud babilônico, ele diz assim: nossos rabinos ensinaram que ao longo dos 40 anos em que Simão, o justo, serviu, o tecido vermelho se tornou branco. Naquela época em diante, ele às vezes ficava branco e às vezes não. Ao longo dos últimos 40 anos, antes de o templo ser destruído, o tecido escarlate nunca ficou branco. Agora vamos ler o Talmud, que é o Tratado de Jerusalém. 40 anos antes da destruição do templo, a luz central da menorá se apagou. A fita vermelha do templo permaneceu vermelha e o sorteio para Adonai sempre aparecia na mão esquerda. Eles fechavam as portas do templo à noite e pela manhã as portas encontravam-se bem abertas. Então, o que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que depois da morte de Jesus, algumas coisas espirituais que aconteciam antes de Jesus passaram a não acontecer mais. Depois. Deu para entender? Então, quando eles faziam o sacrifício do bode expiatório, bode para Azazel, lá, eles amarravam o tecido vermelho escarlate no bode e um pedaço do mesmo tecido
no templo. E quando o bode emissário ia para o deserto, depois passava um tempo, o que acontecia? Aquela fita, a fita vermelha que era amarrada no templo, ela ficava branca como um sinal de que o Senhor tinha aceitado o sacrifício do bode. Só que depois que Jesus morreu, o sacrifício foi substituído. O sacrifício de Jesus, que é o maior sacrifício, passou a ser aceito por Deus como a única forma agora de você aceitar. Quer dizer, aquele padrão sacrificial da festa de Yom Kippur, ele mudou, porque um sacrifício maior foi estabelecido, uma lei maior foi estabelecida, digamos assim, tá? Então, um sacrifício maior para aquela estação ela foi estabelecida. Deu para entender? E aí passou a acontecer isso. Lembra que eu falei para vocês que o véu do templo tinha se rasgado? E os sacerdotes fechavam o templo durante a noite, né, para a viração do dia, e de manhã a porta estava aberta, e aí todo mundo via que o véu estava rasgado, que não havia mais separação entre o santo e o santo dos santos, que agora você podia ter acesso. Deu para entender? Então, Jesus ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir e colocar as observações ainda no seguinte: olha, qualquer mandamento desse tem que ser cumprido. Não para que você alcance a sua salvação, porque o sacrifício maior já foi feito, ponto. Mas para que você seja reconhecido como grande no reino do céu, uma posição. Ou seja, a lei, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz salvação. Deu para entender? Através de Jesus. Deu para entender? Então, nós precisamos ainda observar essas coisas, tá? E aí, o que a gente vai ler aqui na palavra? A gente vê que nós temos essa condição, e quando nós falamos das festas, é a mesma coisa. A festa é uma festa de colheita. A festa é uma festa que você entrega a sua oferta ao Senhor daquilo que você produziu durante toda a estação. Né? E tem várias representações aqui, de acordo com o tipo de colheita, né? Mas eu não vou entrar em detalhe agora com você. O que eu quero que você entenda o quão importante é que a gente observe as festas, o quão importante é que não apenas a gente faça um jantar ou se reúna com a família, como até mesmo muitos judeus fazem. A gente conhece alguns judeus que eles vão lá na festa, eles se reúnem com a família simplesmente por tradição, mas aquilo não está de fato enraizado na vida cotidiana deles. Não tem, de fato, uma revelação profunda daquilo que o Senhor deseja. Nem a palavra de Hashem, a palavra de Deus, né? Nem o próprio Pai, quanto mais o Filho, né? Que a maioria não acredita em Yeshua, não acredita em Jesus como Mashiach, como Messias. Então, entenda o seguinte, que vai além, vai muito além do que apenas nós temos um rito ou um ritual. Deu para entender? Então, nós vamos pensar agora, nós vamos ver agora o que é por que a celebração de de Sukkot, a festa de tabernáculos, ou a festa da colheita, ela é tão importante, principalmente no sentido de que nós estamos em unidade. Tá certo? Então vamos lá, eu quero abrir aqui com vocês para vocês verem que. Olha lá. Vamos abrir aqui a Bíblia. João capítulo 7, olha só que interessante. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar à festa judaica das cabanas, que é a festa de tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que seus discípulos possam ver as obras que você faz.
Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo estas coisas. Mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele, nem os irmãos de Jesus criam nele, né? Mas aí Jesus, olha só que interessante. É aqui que eu quero pegar, aqui que eu quero que você frise isso. Se você, se possível, anota na sua agenda, anota na sua Bíblia, marca isso, coloca isso, imprime e coloca na geladeira, na porta do armário, coloca no espelho do banheiro, coloca em todo lugar. Olha o que Jesus disse. Para mim, não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Deu para entender? Presta atenção. Jesus ele fala assim para os irmãos dele: para mim, não chegou o tempo certo. Mas para vocês, qualquer tempo é certo. Quer dizer, vocês não têm noção de estações, vocês não sabem discernir os tempos. Para vocês, qualquer tempo é tempo. Para vocês, qualquer hora é hora. Para mim, não. Eu entendo qual é o tempo. Eu entendo qual é a estação. Eu sei qual é o momento adequado e quando que eu preciso entregar ainda, eu tenho obra para ser feita. Deu para entender? Então, nós não podemos ser como esses homens que Jesus ele aponta aqui, como quem não sabe discernir as estações, como quem não sabe discernir os tempos. Eu vejo assim muitas pessoas, muitos servos de Deus ao longo da minha vida. Gente, eu tinha pavor de final de ano. Eu tinha pavor olha, para vocês terem noção, eu queria me batizar antes do ano 2000 porque eu tinha muito medo que o mundo ia acabar e eu li a palavra lá que quem não for batizado não será salvo, enfim. Gente, por falta de conhecimento, eu estava morrendo de medo. Tudo bem que Deus, mesmo assim, ele mesmo na minha falta de conhecimento, nas minhas incredulidades, ou dentro daquilo que eu fui ensinado, o Senhor ainda atendeu o desejo do meu coração. Eu fui batizado dia 31 de dezembro de 1999. Pensa, 48 minutos do segundo tempo. Fui na igreja, tinha um culto chamado Culto de Portas Abertas, o pastor estava lá e fez o apelo para quem queria se batizar. Eu já tinha um pouco mais de consciência, já sabia que o mundo não ia acabar no ano 2000, eu já tinha uma certa idade, né? Mas foi tão forte, o Senhor falou tão forte comigo naquele dia, foi uma experiência tão maravilhosa que eu fui e me batizei. Falei, Senhor, eu vou me batizar, o Senhor abriu a porta, então eu tô aqui, por que não? E aí eu fui e me batizei. Mas eu tinha pavor disso, porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia de tempos e estações. Você consegue entender isso? E eu vejo muitas pessoas pregando e falando assim, não, Jesus vai voltar, e olha, porque aconteceu, agora Jesus está voltando, Jesus vai voltar tal dia. Não, não. Vamos parar com isso. Vamos ser maduros. Sim, existem sinais de tempos acontecendo, existe. Existem muitas palavras proféticas se cumprindo? Sim, existe. Nós estamos vendo muitas coisas que são profecias bíblicas, assim, latentes, explodindo de um lado e de outro. Sim, estamos vendo. Só que a palavra do Senhor fala que esse não é o fim ainda. Deu para entender? Esse não é o fim ainda. Isso é só um alerta de que os dias estão próximos. Ainda tem muita água para rolar. E nós precisamos estar alertas, sim. Nós precisamos saber o que é o reino de Deus. Aliás, eu acho que eu vou fazer uma série para a gente falar a respeito dessa questão escatológica, enfim. Estou pensando nesse sentido, quem sabe? Depois eu quero ver se os irmãos estão assistindo mesmo de verdade, vocês vão me cobrar, tá bom? Quero só ver. O que acontece?
A gente precisa estar atento, sim, às estações. Mas o Senhor fala assim, olha, vocês têm uma parábola maravilhosa, que é a parábola da figueira. Não é aquela figueira que Jesus amaldiçoou, tá? Mas porque aquilo lá era um outro sentido, depois eu explico. Mas a parábola da figueira, quando o Senhor fala que quando que essas coisas vão acontecer, né? Então, assim que a figueira começar a brotar, né? Enfim. E a gente precisa observar isso. Jesus ele trouxe muitas indicações a respeito das estações. Então nós precisamos saber que não é só a questão da volta de Jesus, mas qual é o papel da igreja nessa estação? Qual o seu papel, igreja? Qual o seu papel, crente, nessa estação? Qual é a estação da vida que você está? Você sabe? Deixa eu te perguntar, você sabe qual é a estação da vida que você está? Presta atenção. Deus ele não deu ciclos de 7 para a terra, para o judeu? Pois é. Você precisa saber qual o ciclo você está, qual o ciclo da vida que está, qual o ciclo do casamento que você está, qual o ciclo do seu negócio que você está. Você sabe? Pois é, precisa saber. Porque às vezes você está querendo investir em alguma coisa num tempo que não é tempo de você investir, é tempo de você aprender. Não é tempo de você investir, é tempo de você potencializar aquilo que você já empreendeu. Deu para entender? Às vezes você está passando por maior perrengue, por quê? Porque na realidade você está numa estação que aonde está acontecendo esse processo e é natural esse processo acontecer, e você precisa tomar determinados tipos de ações nessa estação, que não é na estação passada e nem na estação da frente, é agora que você vai conseguir exponencializar os seus resultados. Mas você não sabe, porque para você qualquer tempo é tempo. Deu para entender? Nós, como ministério, nós entramos numa nova estação, num novo tempo. E tem o tempo de descanso. E você está desesperado, quer correr, quer fazer, quer investir. Meu, não adianta. É tempo de descanso, é tempo de descanso. Um ano de descanso. Irmão, é assim que a Bíblia funciona. São leis espirituais. E nós estamos falando sobre festa. E Jesus ele dá essa lapada nos discípulos. Para mim, ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é o tempo certo. E aí, o que acontece? Por quê? Aí ele... Desculpa, gente. Aí Jesus pega, os irmãos dele vão embora, os discípulos deles vão lá para a festa, e o Jesus ele vai escondido para a festa. E ele se manifesta ali depois, lá na frente. Quer ver? Ele vai falar... Olha lá. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. E todo mundo estava esperando por ele. Certo? Olha só o que acontece. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Então, ou seja, não foi num primeiro momento. Foi quando Jesus estava quando a festa estava na metade. Então, na metade tem um ciclo também. Tem uma porta de oportunidade aí. E aí o Senhor começa a se manifestar. Agora, por que a celebração da festa de tabernáculos é uma festa de celebração de unidade também? Porque tabernáculos eram as tendas que o povo de Israel fez, certo? Existe o tabernáculo, que era o lugar, a tenda da congregação, a tenda onde estava lá, onde se fazia os sacrifícios,
aonde o povo se reunia para purificação, aonde o povo entregava as ofertas ao Senhor, aonde o sacerdote consultava a Deus. Era a tenda da congregação, era a tenda, era o tabernáculo de Deus, que ficava no meio do povo, lembra? E aí o que acontecia? Todo o povo de Israel, ele fazia o quê? Os seus tabernáculos em volta do tabernáculo de Deus. Então o tabernáculo ficava no meio e as tribos ficavam em volta do tabernáculo, naquela disposição que eu falei para vocês. 3 tribos de frente para cada lado do tabernáculo, certo? Então nós temos aí a composição das 12 tribos de Israel. Deu para entender? Então, a festa de tabernáculos é uma ordenança do Senhor para que o povo se lembrasse dessa época em que eles moravam em tendas, lá no deserto. E o Senhor sustentou eles durante anos ali. E eles tinham que viver de uma forma em unidade, movimentando-se em unidade. Sabia que existiam as diferenças entre as tribos, sabia que se existia o propósito diferenciado para cada tribo, a palavra profética liberada sobre cada tribo, porém, eles viviam em unidade. Quando um pecava, o que acontecia? Todo o povo sofria. A gente leu aqui lá sobre o pecado de Acã, não foi? Quando Josué vai entrar na terra e eles têm lá para destruir a Jericó, e o Senhor dá ordem para não pegar nada que estava ali em Jericó, e Acã vai lá, pega uma capa, pega prata, pega algumas coisas e esconde na sua tenda. E aí, quando os homens vão lutar contra Ai, que era uma cidade muito pequenininha, inferior em vários aspectos, o que acontece? Eles acabam perecendo, eles acabam perdendo, sendo derrotados em Ai. E aí o que o Senhor faz? Vai lá e tira o pecado do meio de vocês. Então, essa unidade, deu para entender? Quando na festa de tabernáculos, eu não sei se vocês perceberam, mas na thumb da imagem, né, do vídeo, tem ali as espécies, né? As 4 espécies, que são os ramos de algumas árvores e o fruto, o estrog, né? Que é o fruto, que é a cidra, né? E o que isso quer dizer? São os 4, uma das coisas, né? Um dos estudos que se faz a respeito desses objetos que são usados tradicionalmente ali em Israel na festa de tabernáculos é a representação do judeu, das pessoas que estão ali, né? Então, assim, você tem um tipo de espécie lá que tem cheiro, mas não tem sabor, uma que tem sabor, mas não tem cheiro, outra que tem cheiro e tem sabor, e a outra que não tem nada. Então, representando que, assim, por maior que sejam as diferenças que possam existir no meio do povo, certo? Por mais diferente que possa, e aí a gente traça um paralelo, né, em relação à vida espiritual. Aquele que serve a Deus e manifesta isso, né? Aquele que apenas lê a palavra, aquele que apenas, né, tá ali. É o crente da igreja lá, que vai no domingo, mas ele não manifesta. Aquele que fala que mas na realidade nem vai, nem aparece no culto, né? Mas fala que ele acredita em Deus, né? Então, por maior diferença que possa existir no nosso meio, a celebração, ela exige que todos nós estejamos juntos e que a gente deve suportar um ao outro, né? Não importa o seu nível de conhecimento, o seu nível de intimidade com Deus, mas existe sim aí a unidade como povo de Deus é que faz a diferença. Não é a união, né? Mas andarmos em unidade, andarmos como uns, certo? Entendendo quais são as necessidades uns dos outros, podendo colaborar com o crescimento e com o desenvolvimento espiritual um do outro, né? O crescimento também pessoal, né? Por que não?
Se nós temos o conhecimento, ferramentas, por que não colaborar? Certo? Então Deus ele faz, tem símbolos aí dentro da festa de tabernáculos que faz com que nós começamos a pensar de verdade como somos uma congregação em Deus, né? A palavra que é utilizada para o povo de Deus em Israel é Kahal, né? Que é Kahal, que é essa comunidade. Na igreja na igreja do Novo Testamento chama de eclésia, né? Ou eclesia, certo? Que ele fala assim, os chamados para fora, mas é essa comunidade, essa comunhão, esse ambiente onde se reúne as pessoas que adoram a Deus. Então, carral, né? Ou eclesia. Nós precisamos aprender a andar nesse padrão, certo? Como tabernáculos vivos diante do Senhor, porque a Bíblia fala lá em Pedro fala que nós somos templos, certo? Feitos de pedra humana. Deu para entender? Somos o lugar de habitação do Senhor. Então nós buscamos a Deus, nós nos movimentamos na direção do Senhor e Ele está em nós. É tão interessante que quando o Senhor fala a respeito do tabernáculo, algo que é trazido muito dentro da cultura hebraica, e a gente não aprende, pelo menos eu não aprendi, tá, gente? Eu não fui ensinado, eu não tive essa direção, essa profundidade, tá? Mas, o que fala? Que o tabernáculo não era onde Deus habitava. Deus não habitava no tabernáculo. O tabernáculo foi feito, Deus deu a ordem para que se construísse o tabernáculo de Deus ali no meio do povo, para que o Senhor andasse entre o povo. Porque, olha, o Senhor habita na santidade, certo? E o tabernáculo era o lugar onde as pessoas iam para se purificar, para entregar a sua oferta. Porque ele não construiu um templo, a Bíblia fala, né? Que Deus não habita no templo feito por mãos humanas. Deus não habitava ali, na tenda, na congregação, no tabernáculo, nem no templo que Salomão fez. Deus não habitava ali, Deus habita aqui, ó. Deus habita em você. Você é o tabernáculo de Deus, você é o templo, você é a tenda que Deus escolheu habitar. Uau! Deu para entender? Agora, qual é o procedimento para que Deus habite no nosso coração, na nossa vida? Não seja um lugar de visitação, mas um lugar de habitação. É a nossa vida em santidade. E como que nós somos santificados? Através da palavra, através da oração, através do relacionamento com Ele. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a santidade de Deus invade a nossa vida. Deu para entender? Então, a festa de tabernáculos vai muito além do que simplesmente a gente construir tendas bonitinhas para a gente estar ali. Isso é necessário por uma questão de pedagogia, por uma questão que nós precisamos, muitas vezes, de coisas lúdicas, para o nosso cérebro poder entender, poder captar, poder ter a percepção. Deu para entender? Então, é necessário, sim, que a gente faça as tendas? Sim, para que a gente possa lembrar, é um memorial. Mas é um memorial de quê? De que eu sou o tabernáculo aonde Deus deseja habitar. Deu para entender? Isso é demais, gente. Isso é maravilhoso. Então, nessa festa de tabernáculos que nós vamos celebrar aqui no domingo, a partir das 17 horas, faça uma tenda na sua casa. Faça uma tenda. Você, principalmente você que tem filhos, faça uma tenda na sua casa. Se divirta. Conte a história. E aí o que acontece?
você vai começar você traz essa realidade bíblica para dentro de você. E lembra que você é o tabernáculo que Deus quer habitar. Você é o lugar onde Deus quer manifestar a sua glória. Você é o lugar em que Deus quer, de verdade, falar com você. Deus falava com o sumo sacerdote no Santo dos Santos. Você foi escolhido, a Bíblia fala, nós somos nação sacerdotal, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é para a gente ficar andando e vivendo de qualquer forma. Está na hora da gente começar a assumir a posição que Deus nos chamou. Vencer as barreiras, tirar os sacrifícios estranhos de dentro do nosso coração. Se mover na direção do Espírito Santo. Deixar que a fumaça entre, como foi ali na consagração do templo de Salomão, de forma que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Tamanha a glória do Senhor sobre a sua igreja. Olha, até arrepia, gente. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Então, estar em unidade, viver essa festa em unidade é isso, é saber que tem diferentes no nosso meio, tem pessoas diferentes. No sentido de que tem pessoas que não têm a profundidade que você tem na palavra. Tem pessoas que você olha e fala assim, meu, essa daí não quer nada com Deus. Só que nós precisamos entender que o Senhor está trabalhando. Deu para entender? E que o carral de Deus, ele é composto, obviamente, de todo esse grupo que está buscando a transformação em Deus. Hoje, talvez essa pessoa não tenha uma boa índole, digamos assim, como você julga. Eu conheço tanta gente, eu e a pastora, que se a gente fosse ver quando a gente conheceu, pelo amor de Deus, fala assim, isso daí não é nada, pelo amor de Deus. Hoje são pastores, pessoas que estão em alta posição, e não assim, não são pastores ralezinho, não. São pastoras servos de Deus que amam ao Senhor Jesus de todo o coração, tiveram suas vidas transformadas, mas passaram um momento de um processo aonde não queriam nem saber. Então, nessa festa de tabernáculos, que a gente possa viver isso. Nós passamos um tempo de contrição e agora é celebração. Isso demorou para eu entender. Falar, Deus, mas como assim? A gente orou, pediu perdão, se arrependeu e agora a gente vai festejar? Sim, a gente vai festejar porque o Senhor é um Deus misericordioso, Ele perdoa. Ele nos dá vida. Ah, mas eu não preciso pagar nada? Não, Jesus já pagou lá na cruz. Só vai, irmão. Só curte. Celebra na presença do Senhor. Deu para entender? Glória a Deus. Então nós vamos orar agora, fechar esse tempo, amém? Desculpa aí o começo meio turbulento da nossa live, só Jesus para ter misericórdia, mas, enfim, eu vou fazer os cortes aqui depois lá no YouTube para a gente deixar ele só com a parte da palavra, tá bom? Mas eu agradeço a vocês que ficaram aqui, que foram fiéis e perseveraram até o fim. Vamos orar então? Amém. Ah, antes da gente orar, deixa eu lembrar. Domingo, 17 horas, nós vamos ter a nossa festa de tabernáculos. Não esqueça, você que faz parte do Ministério de Oração e Restauração, nós temos aí o nosso jantar, então lembre-se disso, tá bom? E se preparem, estejam atentos, que vai ser uma grande bênção. Vamos orar, Érico. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por mais esse dia, por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Quero te exaltar e te louvar, Senhor, pelo teu amor e graça. A despeito de todas as coisas, nós nos colocamos diante de ti, Senhor, Pai. A despeito da nossos erros, nossas falhas, pecados. Senhor, nós temos lutado para vivermos uma vida de excelência na tua presença. Por isso, Deus, eu quero pedir perdão, Senhor,
por tudo aquilo que fizemos e que feriu a tua santidade. Senhor, santifica o nosso coração, abençoa esse dia, essa sexta-feira, esse Shabat tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor Jesus, cada família representada aqui na live. Pai, abençoa, Deus, em nome de Jesus, esse domingo em que nós celebraremos o tabernáculos. Pai, fala com a gente, ministra o nosso coração, que todo jugo caia por terra em nome de Jesus e que a nossa vida seja um altar de louvor e adoração ao teu nome. É o que eu te peço, te agradeço, Senhor. Eu abençoo, Pai, todos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Tamo junto, então. Deus abençoe. Fiquem na paz. Amanhã, sábado, nós não teremos o culto, tá? Nosso culto vai ser no domingo, na festa de tabernáculos. Deus te abençoe. Shalom, shalom.